Este, o Instituto de Transformação Evolutiva, o programa dominical Sementes para a Semana. Tá? O título no nosso bate-papo de domingo, que é programado, uma pequena live de 15 minutos, tá? É Você é seu melhor negócio. Eu tinha pensado originalmente em colocar um outro título, tá? Mas politicamente correto, ainda entendemos que não era tão agradável assim. Mas de qualquer maneira eu penso assim, ó, gente feliz não incomoda. Gente feliz vive a sua vida. Então seriam essas outras possibilidades, né? Ok? Eu vou começar apresentando o livro, a indicação de um livro, e depois, dependendo, a gente volta para essa mesma indicação, tá? O livro de hoje é este: A Chave para uma Boa Vida. Recomendo, um livro pequeno, mas muito profundo, tá bem? Bom, a pergunta que eu faço assim, ó, inicialmente: você já amou alguém nessa vida? E quando eu estou falando em amar alguém, pode ser os pais, filhos, companheiros, companheiras. Você já teve um amor por alguém nessa vida? Respondam para mim, faz favor, enquanto nós aguardamos o pessoal chegar. É sim ou não só, S ou N. Você já teve um amor na vida? Me ajudem, esses programas são construídos juntos. Tenham coragem, é simples. Sim, perfeito, Rafa. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Muito bem. Claudine, isso aí. Bom, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: você se ama? Você se aceita como pessoa? Bem-vinda, Fernanda. Obrigado, Guilherme. A indicação do livro está fixada aí, tá? A Chave para uma Boa Vida. Você se ama? Rose, seja bem-vinda. Nem sempre, né? E uma outra pergunta que deriva daí, tá? A gente... Então, como todos já tiveram um amor na vida, tá? Por alguém, a pergunta é: você cuida de si como você cuida daquele que você ama? Vou repetir. Você cuida de você mesmo como você cuida daquele que você ama? Quem mais? A Crisa disse que não. Quem mais? Quem mais responde essa? E essa é fácil, né? Esta é fácil. Bem-vinda, Andréia. Seja muito bem-vinda. Por que a gente não faz isso? Por que a gente cuida dos outros e não cuida de si mesmo, na mesma intensidade? Por quê? É autossabotagem? Heloísa, seja muito bem-vinda. Rafa, bem-vindo, queridão. Por que eu faço isso? Por vitimismo, por ter um comportamento infantil, de não querer crescer, de não ser dono da minha vida? Lamp, seja bem-vindo. Lenise, bem-vinda. Por que você faz isso com você mesmo? Eu sempre digo assim, ó, uma das maneiras mais simples da gente não olhar para nós mesmos é nos ocupar. A gente se ocupa com os outros. Se ocupa com os outros e esquece de si mesmo.
Você, eu, nós somos o nosso melhor negócio. Primeiramente, em nós tem que haver um investimento. Por que, Dani, bem-vinda, por que eu invisto nos outros, eu me entrego para os outros e eu fujo de mim? Por que eu faço isso? Por quê? Eu me saboto, eu tenho vergonha, eu tenho medo do que os outros vão pensar. Ah, porque meus pais eram assim, meus irmãos são assim, eram assim, então eu tenho que ser assim. Não. Aqueles que me acompanham sabem o que eu penso, né? Que tudo é energia e tudo é movimento. Quando eu me coloco em movimento, e viver é energia, tá? Quando eu me coloco em movimento, tudo que está em torno de mim também se modifica. Andréia diz que é em busca do amor. Me explica um pouquinho, Andréia, faz favor. Quando você investe em você, o retorno é garantido. Você cresce, você modifica. É uma forma de tentar ser amado, mas aí eu vou entrar com essa pergunta agora, tá? Exatamente isso. Assim, ó, não existe certo nem errado, tá? É só um bate-papo. A pergunta é em cima disso que a Andréia falou. Quem em mim está se relacionando? O eu verdadeiro, o Rogério verdadeiro? Ou aquele que foi condicionado pelos pais, pelos professores, pela sociedade? Aquele que ficou enquadrado e que não viveu a própria vida, que não ouviu no silêncio as indicações de vida. Quem é esta pessoa? Esta pessoa enquadrada, essa pessoa que foi condicionada, ela quer realmente ser amado, ser aceito de qualquer maneira. Mas tem uma coisa nisso. Quando eu trilho este caminho, eu esqueço de mim. Isso não é egoísmo. Observem bem assim, ó, o que mais nos dizem ao egoísmo, egoísmo, egoísmo. Cuidar da própria vida não é egoísmo. Rose disse que o cerne da coisa não é cada um doar um pouco. Sim, meu amor, só que temos uma situação. Tu só pode dar o que tu tem. E o que tu tem que ser de verdade. Se eu estou aqui para agradar os outros, o que eu estou dando é falso. Como é que eu vou me entregar para uma outra pessoa se eu não me entrego? Se eu não me aceito, eu sou generoso com os outros e não sou generoso comigo. Entende? Então assim, ó, o que é viver? Viver é viver na verdade. A verdade é quem eu sou. Não o que os outros querem que eu seja. Isso não é uma vida daí. Isso não é uma vida. Isso é um teatro de bonecos. Com perdão da expressão. A vida é maior do que nós. Nós temos que aceitar a vida como ela é. Mas, independente da forma como ela é, eu posso transformar a minha vida, eu posso fazer a minha vida. Uma outra questão que eu vejo assim, ó, muitas pessoas têm medo de ser feliz. Porque, observem isso, que as pessoas têm prazer na infelicidade e há ganhos secundários na infelicidade. Eu quero ser infeliz porque aí as pessoas vão ter pena de mim, eu vou ser infantil e eu vou agradar todo mundo.
Quando eu me torno dono e agente da minha vida, as pessoas me olham atravessado. Quem este cara, esta mulher, este homem pensa que ele é? Observem isso. Observem se a gente também não pensa dessa maneira. Bert Hellinger, tá? Que é o criador, que é o observador das constelações familiares, usa a seguinte frase curta e muito verdadeira: a felicidade é o sucesso de servir a vida. A felicidade é servir a vida. Como é que tu serve a vida? Vivendo no teu propósito. Qual é o propósito de vida, gente? Qual é o propósito de vida? O maior propósito de vida, qual é? É viver. É crescer. É se transformar. Tá? E aí sim, distribuir os frutos dessa caminhada com todos. Com todos. A gratidão, Rose, a gratidão é o, entre aspas, o efeito colateral das pessoas felizes. As pessoas felizes são gratas, porque elas sabem que o maior presente elas já ganharam, que foi a própria vida. As pessoas têm esse mantra, bem-vindo, Elton, esse mantra, gratidão, gratidão, gratidão. Mas são infelizes. Alguma coisa não está verdadeiro nisso. Nós temos que ouvir, nos recolher ao silêncio e ouvir o nosso interior. Quem realmente eu sou. O que eu quero para a minha vida. Quando eu tenho um propósito de vida, eu não incomodo os outros. Observem assim, ó, que quem tem propósito de vida, quem é feliz, não faz muito barulho. Não inveja os outros. Claro, todos nós estamos numa fase de crescimento e de aprendizado nessa vida. Ninguém aqui é perfeito. Não, longe disso. Mas observem bem assim, ó, pessoas, entre aspas, bem resolvidas. Pessoas que têm um propósito, um objetivo de vida. O que elas fazem, gente? Elas baixam a cabeça e cuidam das suas coisas. Se eu estou no mundo a passeio, eu me importo com os outros. Eu olho para a vida dos outros e eu comparo com a minha. Bem-vindo, querido Paulinho. Quando eu olho para os outros, e nesses tempos atuais de rede social, todos parecem levar uma vida melhor do que a minha. É verdade isso? Ou as pessoas só postam coisas maravilhosas? Nunca se compare com os outros. Você tem a sua caminhada e eles têm a deles. Então assim, ó, seja dono da sua vida. Busque o seu propósito, e o seu propósito de vida é simples. O seu propósito de vida é viver. A gente sempre tem algo para agradecer. É só parar no final do dia e refletir. Sempre vai ter coisas boas para agradecer. Bem-vinda, Rosângela. Tudo bem, Ju? Tudo bem? Exatamente. Assim, ó, francamente, nós estamos vivendo períodos difíceis com a pandemia. Todo mundo tem alguém conhecido que foi embora, que faleceu, como quiserem chamar isso, tá? Mas a vida, ela é isto. Inclusive entender as perdas. Aceitar as perdas. Então, mesmo com estas perdas, há motivo para agradecer. Sempre há motivo para agradecer. Como bem disse o Guilherme. Todos nós nos preocupamos muito com a opinião dos outros. Dos pais. Não faz isso. Isso não é para ti. No colégio, fica quieto, faz isso, faz aquilo.
nos empregos, no serviço. Todo mundo tenta, de uma maneira ou de outra, nos condicionar como seres humanos. E a gente aceita. A gente aceita porque quer agradar os outros, porque quer ser amado pelos outros, tá? Quer ser amado pelos outros e quer pertencer. E a gente foge de nós mesmos. Não tem como. Não tem como. A vida é uma eterna caminhada. Sempre vai ser uma caminhada. E lá no final dessa caminhada, tem alguém esperando por você. Sempre esta pessoa está aí esperando para você conversar com ela e se entregar para ela. Sempre. Esta pessoa é você mesmo. Quando eu abro mão daquilo que eu quero para agradar os outros, eu não estou vivendo a minha vida com propósito. Aí eu começo a incomodar os outros. Aí eu cedi. E quando eu falo em ceder, gente, não é assim, ó, viver em harmonia. Viver em harmonia é dar e receber. Cedo aqui, recebo ali. Normal. O que eu estou falando é abrir mão daquilo que eu realmente quero por causa dos outros. O que eu faço com esse outro? Eu culpo ele. Eu culpo ele por uma coisa que eu permiti. E como a gente disse a semana passada, nunca são os outros. Sempre sou eu. Sou eu que permito. Tá bem? Algum comentário mais? Estamos com quase 50 minutos de live. Eram 15 minutos. Viver com propósito, gente. Viver com propósito é eu saber que eu tentei, que eu usei todos os meios disponíveis que eu tinha, e muitas vezes eu tenho que procurar esses meios. Já vou falar sobre isso, Claudine. Obrigado. Então assim, ó, eu tentei, eu usei os meios que eu tinha, eu fiz o que me competia, com erros e acertos, com perdas e ganhos. Não posso ficar parado na dor e no vitimismo. Parece legal, mas não é legal. Não há crescimento no vitimismo. Há uma estagnação de energia. Quando eu me vitimo, eu culpo todo mundo. O que acontece comigo? Fico muito tranquilo. A culpa é dos outros. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha essência? Eu vim para cá para quê? Eu nasci para quê? Por que eu nasci? Foi para ajudar os outros? Ser agradável aos outros? Ou foi para viver? Claudine disse que a renúncia tem um preço alto. Sim, tem um preço alto. E sabe qual é o maior preço da renúncia? No meu entender, a liberdade. A renúncia tem como preço a liberdade de eu viver a vida que eu quero viver. A vida que eu vim para viver. Quando eu não renuncio, eu vivo a vida dos outros. Precisamos nos responsabilizar pelas nossas vidas, pelos nossos atos. Se a gente não fizer isso, quem vai ser responsável por nós? Papai, mamãe, titio, titia? Não, né? Não. Essas pessoas são companheiros de jornada, tá?
São nossos companheiros de jornada. Essas pessoas não têm responsabilidade conosco, com a nossa vida. Nós, os que têm filho, nos arvoramos a ser tutores deles. Mas a vida é deles, não é nossa. Nós podemos fazer algumas escolhas para eles enquanto pequenos, vamos dizer assim. Mas eles vão fazer as escolhas de vida deles. Ah, nos magoou, dá sofrimento, isso e aquilo. A vida é assim. Invista em você. Isto não é egoísmo, isso é o melhor. O que há de melhor é investir em nós mesmos. Quando a gente investe em nós, quando a gente acha o propósito de vida, começa a viver melhor, as pessoas olham para ti e dizem assim, tu tá diferente. Como diz assim, tu tá diferente, irmão. Tu tá diferente, mano. Tu sabe o que está acontecendo. Tu está te encontrando. Um pouquinho a cada dia. Um dos problemas é quando nos envolvemos demais com o problema dos outros. A gente permite. É como eu digo assim, vou repetir. A maneira mais fácil de eu fugir de mim mesmo é me ocupar. Eu cuido dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, a minha vida, eu não consigo dormir, eu não como direito, eu tenho problemas, somatizo um monte de doença. Por quê? Porque eu não estou olhando para mim. Vamos investir em nós mesmos. Como se faz isso? Para, te recolhe e ouve. Ouve aqui e ouve aqui. Ouve. Observa. A verdade vai aparecer. Porque esta pessoa que está aí dentro quer falar contigo. Essa pessoa quer pegar pela tua mão e trilhar essa jornada. Esta pessoa que está aí é você mesmo. É a sua essência que está assim, Alguns aqui têm a minha idade, por aí, tão pertinho da minha idade. Sabe o que é vazio existencial? Outros mais jovens também já passaram por isso. Vazio existencial é quando realmente eu paro, penso e me vejo desconectado do meu propósito de vida. Quando eu não estou vivendo a minha vida. E propósito, como eu digo assim, não é ser piloto de caça. Não. Propósito de vida aparentemente é menor, mas é muito maior que isso. Eu viver a minha vida. Eu me transformar numa pessoa melhor aos meus olhos. Não aos olhos dos meus filhos, aos olhos da minha esposa, dos meus pais. Não. Aos meus olhos. Eu sou o juiz mais rigoroso de mim mesmo. Por isso que eu sempre digo assim, seja generoso com os outros, mas com você também. Especialmente com você. Perdas e ganhos, erros e acertos fazem parte da vida. Sempre. Não olhe para trás com os olhos de hoje. Você mudou, você já não é mais aquela pessoa. Simples. Tem um botãozinho, eu não vou dizer o nome desse botão, mas todos nós temos um botão, que é onde tu para de dar bola para a opinião dos outros. Tentem isso. Rose, nós gostamos de ajudar ou será que essa é mania de ser mandão? Olha só, acho maravilhoso ajudar os outros. Eu particularmente gosto muito de ajudar os outros. Tá bem? Mas assim, nós temos que ter um cuidado com isso. Ajudar os outros, muitas vezes, é estar no controle da vida deles. Ajudar os outros, na verdade, muitas vezes,
é controlar a vida das pessoas, é manipular as pessoas, é criar uma dependência. Não estou dizendo que seja esse o caso, tá? Mas eu só estou comentando isso. Que muitas vezes a gente... eu ajudei o fulano me deve uma obrigação. Cara, tu não fez nada então. Quem ajuda esperando reciprocidade, e nós falamos isso na quinta-feira sobre generosidade. Bem-vinda, Cássia, tudo bem? Então, assim, quando nós falamos quinta-feira sobre generosidade, generosidade é uma energia que eu dou. Eu não posso esperar nada. Eu não devo esperar nada em troca. Se eu faço qualquer coisa esperando algo em troca, eu não estou sendo verdadeiro. Então, esse tal de ajudar os outros, eu ajudo toda a minha família. Ajuda mesmo ou está manipulando eles? Ajuda mesmo ou está criando... Olha só, quem sabe o fato de ajudar me torne vítima deles. Porque eu ajudo todo mundo e eu tenho uma vida infeliz porque eu não consigo viver minha vida porque eu estou assoberbado com o problema dos outros, como disse o Eduardo aqui. Cuidado. Por isso que eu sempre digo assim, parem e pensem. O porquê que eu estou tomando esta atitude? A Andrea diz que sempre foi de comprar batalhas alheias, hoje não mais. Em algum momento todo mundo comprou batalhas alheias. Porque a gente tende, inclusive, a não respeitar o livre-arbítrio do outro. Eu quero que os outros sejam o que eu sou. Eu quero que os outros trilhem o caminho que eu trilhei. Porque eu entendo que só esse é o certo. Não. Cada um tem uma caminhada. As brigas dos outros, as nossas brigas, os nossos desafios, fazem parte do nosso aprendizado. Cada um tem um aprendizado. É diferente. Cada um tem um momento de vida. Vamos voltar. Vamos nos reconectar conosco. Vamos voltar, vamos encontrar esse cara que está aí dentro. Olha só, para quem chegou tarde, tá? Eu perguntei lá no começo se você já tinha amado alguém. Companheiro, filho, pai, qualquer coisa. E perguntei se você se ama. E a terceira pergunta, por que se você se cuida tanto quanto você cuida daquele que você ama? E a maioria perguntou, sim, eu já amei alguém, eu não me amo tanto e eu não me cuido. É isto? Nós chegamos aqui sozinhos e iremos sozinhos. Faremos a nossa passagem, vai ter a morte sozinho. Ok? Agora há pouco eu estava conversando sobre esse assunto. O que você tem para mostrar? Quando chegar lá, nesse momento derradeiro, o que você vai olhar para trás e vai pensar? Cara, eu fiz um monte de coisa pelos outros. Eu ajudei os outros, eu fui agradado, eu frequentei bons círculos de amizade, todo mundo gostava de mim, eu era lindo, maravilhoso. Putz, mas eu não fiz nada do que eu queria fazer. Eu tinha vontade de fazer tal coisa e não fiz. Eu queria, não fiz. Não fiz também. Então, na verdade, de uma forma ou de outra, eu vivi uma outra vida que não foi a minha. Isso não está certo. Tem um botãozinho aí dentro. Cada um tem um botão. Tem uma capa de invisibilidade, inclusive. Ninguém
pode me fazer feliz e nem infeliz. É como eu aceito isso. Sou eu que sou responsável pela minha felicidade ou infelicidade. A opinião dos outros só me afeta se eu permito. Vamos ser felizes. Vamos aceitar ser feliz. Vamos ser adultos. Adultos. Existe um estudo com pessoas de mais idade, tá? Que o lamento deles, e nós vamos preparando para encerrar, tá? Durante a sua vida, o que o senhor lamenta? Eu lamento não ter buscado mais a minha felicidade, não ter feito o que eu queria fazer, não ter expressado os meus sentimentos, não ter recuperado velhos amigos, ou seja, pessoas com quem tu brigou durante a vida ou se extraviou e nunca mais buscou esses amigos. E outra coisa, ter trabalhado demais. Nos foi dito que devemos trabalhar. A vida é um equilíbrio. Quando eu me ocupo demais, eu não olho para mim e eu não vivo a minha vida. Tá bem? Invista em você. Deixe a opinião dos outros para eles mesmos. Ninguém vive a sua vida, só você mesmo. Retorno com o livro A Chave para uma Boa Vida. Recomendo muito esse livro, ele é simples, letras boas para melhor idade, 150 páginas só. A sua família não conseguiu fazer as coisas? Você não quer fazer porque tem uma lealdade familiar? Respeite a sua família. Você só está aqui por causa dos seus pais. Honre eles, mas viva a sua vida. Respeite a vida, respeite essa bênção que você já ganhou, que é a própria vida. E a possibilidade de todo dia fazer diferente. Novamente, e aqui eu encerro. Tem uma pessoa aí dentro esperando por você. Ele está 100% disponível, esperando o seu gesto para você se encontrar, se transformar, fazer o que eu chamo de transformação evolutiva e usufruir do presente que o Criador lhe deu, a vida. Ok? Gratidão a todos. Alguém mais tem algum comentário? Se não, é domingo, são 9h06, deu 40 minutos de live. Foi ótimo, gostei muito. Tá? Participação maravilhosa de vocês. Nós estamos começando a ficar bom. Todos. Tá bem? Agradeço demais vocês. E, por favor, invistam em vocês. Realmente os outros são os outros. Eles vêm junto. Tá bom? Gratidão, obrigado. Boa noite a todos.